Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 161, restaurando os muros e portas da defesa da família, tem sido nosso tema durante esta semana. E nós estamos no item Erguendo os Alicerces. Hoje temos um dia maravilhoso de sol, bem gostoso para aquecer a terra e aquecer também os nossos corações. Hoje eu gostaria de começar com o capítulo 4, vamos entrar no capítulo 4, que nos fala da defesa contra o adversário. Existem adversários visíveis e invisíveis contra o casamento bíblico e as famílias cristãs. Em Neemias, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Se vier uma raposa, provocadores de todas as épocas fazem desafios sarcásticos à nossa fé. Aqui os inimigos dos judeus zombaram deles, talvez porque soubessem que os construtores não seriam pedreiros especializados, mas os próprios moradores. Mas Neemias e o povo, mesmo sofrendo perseguições e constantes ameaças, não se acovardaram, mas suas famílias lutaram pela defesa delas. Cada um deu o melhor de si. Não temos desculpas quando nós comparecermos diante de Deus e apresentarmos a Ele a nossa família. A palavra de Deus diz que filhos são heranças do Senhor. Alguns dizem que os filhos são criados para o mundo, mas a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. E que os pais devem lutar pelos seus filhos e pelas suas filhas, porque eles precisam apresentar seus filhos e filhas irrepreensíveis diante de Deus. Porque foi Deus que os deu para cuidar e administrar a imagem e a semelhança dele, vivendo em família, vivendo para a glória de Deus. Nos versículos 4, 7 e 9 declara que os inimigos ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, e eles então ficaram irados e vieram então para atacar Jerusalém. Porém, diz a palavra que Neemias e o povo oraram ao nosso Deus e, como proteção, puseram guardas contra eles de dia e de noite. Neemias, então, orientou o povo a não ficarem de braços cruzados enquanto oravam, mas deveriam agir enquanto oravam. Quantas famílias não percebem as brechas que dão ao inimigo para entrarem em seus lares? Quantas famílias pararam de orar pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelas suas esposas? Quantas famílias não oram mais por si? Não oram mais para combater o inimigo interno ou externo. Perderam as batalhas porque têm priorizado muitas coisas em família, como a idolatria das redes sociais e da TV. Deixaram de orar juntos, não realizaram mais cultos domésticos, e aí nós vemos uma geração após a outra se afastando de Deus sem nenhuma resistência ou qualquer luta pelos aqueles que são responsáveis pela nova geração de adoradores. Mas o que muros e raposas têm a ver com este contexto de que nós estamos falando?
Em Neemias, capítulo 4, versículo 3, diz assim: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. É o que o inimigo continua sussurrando aos ouvidos das nossas famílias. Por que orar? Por que estudar a Bíblia? Por que estarmos juntos orando, marido e mulher e filhos? Por que levar os meus filhos à escola bíblica dominical? Por quê? Por quê? E por quê? A raposa, na linguagem figurativa bíblica, significa pecado, com um perfil destrutivo, pequenos embaraços que são danosos. Raposas e raposinhas chegam em nossas vinhas principalmente quando elas se encontram floridas, como fala em Cantares, capítulo 2, versículo 15. E a sua vinha? E a sua família? Se estiver em flor, tome cuidado com essas pequenas feras. Elas agem na calada da noite enquanto dormimos. Quantos pais não sabem o que os seus filhos fazem nas redes sociais depois que eles vão dormir? Para evitar o ataque desta felina, é preciso restaurar o muro espiritual da família com material de boa qualidade. A palavra de Deus, o jejum, a oração, na base de um relacionamento com Deus, íntimo, honesto, verdadeiro, de amor por toda a família. Aonde a raposa velha, o diabo, achar uma brechinha, uma rachadurinha no muro de proteção da sua casa, ele usará suas patas e suas unhas afiadas e sorrateiramente aos poucos vai cavando até derrubá-la. O inimigo, ele zombava do povo dizendo que uma única raposa destruiria a grande muralha de pedra. Isso nos faz entender que o inimigo sabe que uma única delas, ou seja, um único pecado, uma única brecha, um único embaraço pode destruir a vinha e derrubar o muro de defesa da família cristã ou na sua própria vida. As famílias que estão dormindo o sono da negligência estão correndo risco. As raposas têm apenas um ponto fraco. Assim como o inimigo, ficam abobalhadas diante da luz do farol em muitas rodovias, por isso muitas delas são dizimadas. Isso também nos ensina uma grande lição, uma lição muito preciosa. Está na hora das famílias acenderem e erguerem a luz do Evangelho de Cristo no lugar mais alto em seus lares. Colocá-la em alta prioridade em suas vidas, mais do que as outras luzes, como as luzes da TV, da internet, que estão criando uma alienação familiar, para que a luz da palavra de Deus, então, possa neutralizar, ultrajar a audácia e a sagacidade do inimigo de nossas almas. Acenda a luz de Jesus na sua família. Coloque a palavra de Deus em prioridade, no lugar mais alto do coração dessa família. Tenha tempo, você e sua família, para estudar a palavra de Deus, para orarem juntos. Muitos têm cuidados dos seus muros. Você tem cuidado dos seus muros? As raposas não vão se cansar de investir contra eles. Lutem, mas lutem por suas famílias. Deus nos deu armas de defesa, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
E mais, o que nos diz em Apocalipse 12:1, se você se levantar hoje para lutar pela sua família, para lutar pelo seu esposo, para lutar pela sua esposa, para lutar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, se você se levantar, você vai fazer parte exatamente desse índice de pessoas que diz lá em Apocalipse 12:11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Lutaram até o fim. Amanhã nós vamos continuar falando a respeito de algumas raposinhas que estão cavando os muros de proteções de nossas famílias. Precisamos orar, porque o inimigo continua investindo terrivelmente contra as famílias. Se nós não usarmos a palavra de Deus em uma mão e continuarmos orando e trabalhando para que as nossas famílias vivam o chamado para qual foram chamadas, viverem para a glória de Deus. Se casam para a glória de Deus. Se têm filhos, para viverem para a glória de Deus. Invista tempo. Não diga que você não tem tempo, porque esse também é uma das maiores armas que o inimigo tem usado. Eu não tenho tempo. Mas nós temos tempo para ficar horas e horas nas redes sociais ou na frente das nossas TVs. Que Deus abençoe você e que Ele possa trazer novamente ao seu coração o desejo de levantar a tocha da palavra de Deus, a tocha do Evangelho no lugar mais alto do seu coração e no coração da sua família. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.